Meditação na carta de Tiago, capítulo 3, continuação. Provérbios 6, 16 ao 19. Aponta 6 pecados que Deus aborrece e um pecado que a alma de Deus abomina. Dos 7 pecados que Deus aborrece, 3 estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. No capítulo 1, Tiago diz que se pensamos que somos pessoas religiosas, mas não refreamos nossa língua, nossa religião é vã e estamos enganando ao nosso próprio coração. Todas essas considerações sobre a língua são muito sérias e de consequências muito fortes para a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas usa a língua de maneira vã, sem considerar a seriedade que envolve o ato de falar. No entanto, é esse um tema tão sério que Tiago diz que aquele que domina a língua é o homem perfeito. É claro que ele não está dizendo que algum homem algum dia pode ser perfeito no sentido de não ter nenhum pecado, mas esse termo perfeito se refere a um homem maduro. Podemos assim entender que o que falamos e a maneira como controlamos o que falamos mostra a maturidade que temos em Deus. Para nos convencer do poder da língua, Tiago usa 2 exemplos fortes, o cavalo e o navio. O cavalo é um animal forte, mas com freio na sua língua. Sua natureza selvagem é subjugada e ele se torna dócil e útil. Tiago diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, na sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. O navio é grande, mas é dirigido por um pequeno leme. Se esse leme estiver apontando para o lugar certo, o navio navegará por áreas seguras e alcançará o alvo. Se nossa língua estiver inclinada para a direção certa, andaremos seguro e ela será de incontestável ajuda para alcançarmos o alvo para nossas vidas. A seguir, Tiago nos alerta para a seriedade que devemos ter ao usar nossa língua por causa do poder da destruição que ela pode ter, comparando-a com o fogo e com o veneno. Nossas palavras podem parecer tão simples aos nossos olhos quando as proferimos, assim como uma fagulha pequena, mas é por meio de uma fagulha que o fogo tem início e se alastra, tornando-se indomável e deixando atrás de si grande devastação. Comentários impensados, continuação de boatos que chegaram até nós, fofoca, observações rudes, palavras negativas, palavras de reprovação são fagulhas que podem trazer imensa destruição. O poder destruidor da língua é comparado por Tiago a um veneno, que tem o poder de matar. Além de indomável e perigosa, a língua também tem o poder de ser incoerente. Com a mesma língua podemos bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. Podemos liberar bênção e maldição. Precisamos meditar seriamente nos problemas que a língua traz para nossas vidas, quantas coisas falamos que geram caos, que ferem as pessoas à nossa volta e trazem confusões, brigas ou discussões. Relacionamentos acabam por causa da língua. O que falamos pode intoxicar as pessoas e a nós mesmos. As palavras de Tiago sobre a língua devem nos levar a profunda reflexão e arrependimento diante de Deus sobre a maneira leviana com que lidamos com nossas palavras. Se chegarmos ao ponto de controlarmos nossa boca, seremos capazes de controlar todo o resto. Nós podemos controlar muitas coisas que acontecem na nossa vida se refrearmos nossa língua. Ao mesmo tempo em que Tiago mostra o quanto a língua tem o poder de destruir, ele deixa claro no verso 8 que nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Precisamos nos voltar para Deus sobre nossa língua. Somente pelo arrependimento gerado pelo Espírito Santo podemos ser transformados no nosso falar. Isso não é uma obra humana, pois não se trata de tomar uma decisão de fazer confissão positiva ou para ser mais bíblico e imprimir um monte de versículos e ficar todos os dias falando e confessando aquelas verdades para você mesmo ouvir. Não. Estou falando de um alinhamento das nossas palavras com as palavras de Deus. Esse alinhamento não é uma questão intelectual de vigiar o que falar, mas é um alinhamento que começa no coração, porque do coração de Deus flui amor e vida. Por isso, esse processo de mudança do que falamos começa em alinhar o nosso coração e a nossa mente com o que Deus pensa e sente por nós mesmos e pelas outras pessoas. Se você buscar a graça de Deus para alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, isso vai mudar a forma como você fala e isso mudará muito sua vida. Tiago fala que a língua tem também o poder de abençoar e cita mais 2 exemplos, uma fonte e uma árvore. Uma fonte é um tesouro preciosíssimo, pois onde jorra a água, há vida. A árvore fala de fruto, e fruto é alimento.
fruto renova as energias, a força e a saúde. Assim podem ser nossas palavras para os que estão diante de nós. O que as nossas palavras têm trazido aos que estão à nossa volta? Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas? Elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você? Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? Sua família é abençoada pelas suas palavras? Seus colegas de escola e de trabalho são encorajados com a maneira de você falar? Deveria ser nossa oração diária pedir a Deus que nos ajude a nos disciplinar na nossa língua todos os dias, todos os dias. Coloca, Senhor, um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, verso 3. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19, verso 14. Do versículo 3 a 17, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante o contínuo proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí dá confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nestes versos, Tiago fala sobre como a verdadeira sabedoria se manifesta. Há dois reinos que governam esse mundo, o reino de Deus e o reino das trevas, e os seus valores são opostos. Por isso, existem pessoas que pensam que são sábias, mas a sabedoria que têm não é de Deus, é fruto produzido por ela, são podres. O ensino de Tiago nesses versos deve nos levar à profunda meditação sobre qual sabedoria governa a nossa vida. Que fruto essa sabedoria está produzindo? Não sejamos indiferentes a essa resposta. Sabedoria é muito mais que conhecimento, é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as pessoas. Ela pode ter muito conhecimento e não saber viver consigo mesma e com os outros. Muitas pessoas sabem muitas coisas, mas o mero conhecimento não nos faz sábios. A sabedoria divina de Deus deveria ser algo desejável para todo filho de Deus, pois ela produz frutos maravilhosos na vida de todos, ao contrário da sabedoria do mundo, pois esta somente promove o status da pessoa que é sábio segundo o mundo. Há uma sabedoria que vem do alto e outra que vem da terra. A sabedoria terrena é aquela conquistada pelo homem com suas forças através do conhecimento. Ela é resultado de princípios que atuam sobre os homens naturais, como a inveja, a ambição e o orgulho. A sua verdadeira origem é demoníaca, porque a origem de Satanás foi advinda do seu desejo por glória pessoal. A humanidade tem crescido em conhecimento, ciência e poder, mas essa sabedoria terrena não conseguiu resolver os problemas da humanidade. Para comprovar isso, basta olhar o mundo à nossa volta. A sabedoria do alto vem de Deus e é recebida por aqueles que entendem que há um Deus que é a fonte de todo saber e poder e decide se sujeitar a ele para receberem dele a sabedoria. Não para seus desejos pessoais, mas para servirem aos que estão à sua volta, para serem luzeiro neste mundo em trevas. A sabedoria terrena diz: promova você mesmo, você é melhor do que os outros. Ela exalta o homem e rouba a Deus da sua glória. Ela quer status e posição, e isso conduz os homens a um caminho de inveja e cobiça pelo que é do outro. Como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Suas palavras e atitude provocarão inveja, rivalidade, divisão, guerras. A sabedoria de Deus pensa nos outros e se manifesta em mansidão, pois ela advém de um coração que foi tratado por Deus e por isso se submete a ele. Por fim, a verdadeira sabedoria vai se manifestar no modo como falamos com as pessoas à nossa volta. Nossa fala levanta as pessoas, é cheia de mansidão. Nossa maneira de ser e de falar promove paz. Um ambiente de paz é o maior instrumento para o desenvolvimento saudável das pessoas.
Tiago descreve as lindas características dessa sabedoria. Ela é pura, é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é sem fingimento, ela é imparcial e, por isso mesmo, ela gera bons frutos e traz paz. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, versículo 16. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3, capítulo 3. Meditação na